Muito bem. Queridos, é tão bom a gente poder orar, é tão bom a gente poder interceder a esse Deus que somente Ele, nesse momento, tem o poder, tem a força que nós precisamos. Somente Ele pode nos ajudar diante de uma situação tão difícil. Nossa preocupação agora, é claro, é com a nossa saúde, não só física, mas espiritual também. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, como eu já disse no início, se encontra em Juízes, capítulo 7. Nós vamos falar sobre um servo de Deus chamado Gideão, um dos juízes. Foram 14 juízes ali, escritos nesse livro. O último deles foi Samuel. Mas a gente sabe muito bem, a história de Gideão é uma história que está ali no capítulo 6, no capítulo 7 do livro de Juízes. E esse jovem, vamos chamar de jovem, né? Aquele momento em que Deus o chama para fazer uma obra para livrar o povo de Israel dos seus inimigos, Deus contou com a ajuda dele. Isso é muito importante. Naquele momento, a gente vê ali algo acontecendo. Deus quer contar com a ajuda de um homem, de um ser humano mortal, como eu, como você. E Deus chama Gideão. E Deus, ele vê em Gideão um potencial que ele, o próprio Gideão, já não acreditava mais. Nem ele acreditava no que ele poderia fazer nas mãos desse Deus. Gideão estava desacreditado. Gideão estava afastado, podemos dizer assim, da sua fé, da sua convicção em Deus e do que Deus poderia fazer. Nós vamos ver isso na palavra. Eu gostaria de ler capítulo 7, de 1 a 7. Vamos ler no momento em que Deus usa Gideão para enfrentar um grande exército que vinha contra o povo de Israel. Apenas para a gente saber o contexto ali, Gideão estava vivendo numa época em que o povo de Deus, o povo de Israel, que já estava ali distribuídos, cada um na sua porção na terra prometida, terra essa que o Senhor ajudou na liderança de Josué para que o povo conquistasse. Moisés trouxe o povo do Egito, o povo passou pelo deserto, e na hora de entrar na terra de Canaã, o grande líder foi Josué. E Josué, então, distribuiu cada tribo na sua porção da terra. Muito bem, passaram-se alguns anos e, infelizmente, muitos se esqueceram de Deus. Nasceu uma geração que não se lembrava mais de Deus. Então, o povo viveu um ciclo vicioso, nós podemos chamar assim. O povo, ele pecava, abandonava Deus, adorava outros ídolos. Deus, então, enviava uma nação pagã para corrigir o seu povo. O povo, então, sentia a aflição, clamava, Deus levantava um juiz, esse juiz libertava o povo ficava muito bem, ótimo, mas voltava a cair de novo no pecado, e então Deus enviava uma nação e assim ficava nesse ciclo vicioso. Isso durou cerca de 300 anos aproximadamente. Agora, Gideão, então, aqui no capítulo 7, Deus então o chama para uma tarefa. Vamos ler o texto? O texto aqui nos diz que, de madrugada, então, Jerubbaal, isto é, Gideão, ele tomou esse nome porque nós vamos falar daqui a pouco, ele derrubou os ídolos de Baal que estavam na sua casa, na sua família lá. Seu pai era um adorador de Baal, e a primeira tarefa dele foi derrubar esses postes ídolos. Muito bem. Mas então Gideão, ele foi com todo o seu exército, um grande exército, ele tinha levantado um grande exército, se acamparam junto à fonte de Arode, e o acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do Monte Moré. E o Senhor disse então a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão:
ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, esse não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberam a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber a água. E o Senhor então disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Irmãos, quando a gente olha essa história de Gideão e os 300, a gente às vezes fica pensando, gente, como que Deus ele faz coisas extraordinárias? Como que poderia 300 homens enfrentar um exército? Um exército de praticamente quase 100 mil homens. Mas isso aconteceu porque Deus estava ali. Porque Deus estava provando o coração do seu servo, Gideão, e Deus já tinha provado para ele que o Senhor merecia confiança. Mas antes disso acontecer, não foi tão simples assim. Gideão precisou primeiro se redescobrir. Eu quero chamar sua atenção para o capítulo 6 agora, aqui mesmo no livro de Juízes. E a gente vai ver que Gideão era um jovem que ele estava trabalhando muito mesmo. Mas ele tinha 3 perguntas, ele tinha 3 indagações, digamos assim, que ele precisou fazer com o Senhor Deus, antes de entrar nesse propósito, antes de ser usado por Deus. Olha que coisa interessante. Então, o Senhor trabalhou primeiramente o coração de Gideão. Gideão era um tipo de pessoa que ele não dava nada para ele mesmo. Talvez Gideão era aquele cara que, se ele fosse jogar uma partida de futebol, ele com certeza estaria na sua mente o seguinte, eu não vou ser escolhido. Se eu for escolhido, eu vou ser um dos últimos. Ou se eu ainda quiser jogar, eu teria que ser o dono da bola, porque senão ninguém vai me escolher. Né? Você já participou disso, né? Quando você vai jogar uma bolinha e tal, com os amigos, se você é o dono da bola, você nunca fica de fora. Gideão talvez fosse essa pessoa que, naquele tempo, ele achava que ele era o menor, ele não poderia fazer nada pelo seu povo, ele seria o último a ser escolhido para fazer alguma coisa. Irmãos, isso é muito bom a gente pensar. E saber que Deus ele foi justamente nesse homem, nessa pessoa que talvez se considerava o último. E Deus foi justamente nele e disse, ô varão valoroso, você é guerreiro, guerreiro precioso. Imagina o que é chegar um anjo do Senhor, o próprio Deus, falando com você dessa forma. Gideão, quando foi arguido por Deus, ele estava malhando o trigo num lugar onde se fazia uvas. Era uma estratégia que ele usava. Por quê? Para que os inimigos, né, os midianitas, não pudessem roubar o trigo. Então, ele estava dentro de uma caverna, malhando trigo, num lugar onde era lugar de malhar uvas. Ou seja, não era época de uva, era época de trigo. Mas quem é que iria procurar trigo num lugar onde se fabricava uvas? Então, essa era uma estratégia dele. Ele era o menor da sua casa. Aí já começa, né? Ele começa falando ali, eu sou o menor da minha casa, Senhor. E ele respondeu ali, poxa Deus, eu sou o menor. Eu pertenço a uma tribo que praticamente é a menor tribo de Israel. Então, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Então, Deus ali, ele primeiramente, ele fala com Gideão sobre algo que ele, Deus, estava vendo em Gideão. Gideão, você tem um potencial. Eu quero usar esse potencial. Deixe-me ajudá-lo. Eu quero trabalhar em você. Meus queridos, todos nós nascemos no pecado, é ou não é? Claro que sim. Todos nós temos defeitos, é ou não é? Claro que sim. Mas se Deus falar assim, Arlindo, Bia, Jurandir, quero usar a sua vida. Felipe, quero usar você. E você vai ficar relutando contra esse Deus? Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo
dentro das nossas casas, que a gente deve refletir o que Deus quer de cada um de nós, como servos de Deus. Mais uma vez eu quero desafiá-los. Lembra do último desafio? Qual o homem ou a mulher que vai se colocar na brecha? Lembra, né, de Ezequiel? Deus está procurando alguém que se colocasse na brecha. Alguém que pudesse interceder. Nós vimos claramente que Abraão foi um desses homens que intercedeu. Nós vimos ali claramente também que tiveram outros servos de Deus que também intercederam. Pessoas que souberam interceder. Noé foi um desses que também intercedeu. E a gente sabe muito bem, irmãos, que homens como Noé, como Abraão, homens de grande exemplo, mas são homens. Assim como Gideão, mas são pessoas que Deus olhou e disse assim, ó varão precioso. E ali o anjo do Senhor, quando aparece a ele, interessante, no verso 11, diz ali então que o anjo do Senhor disse a ele, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. É importante dizer que Deus havia dito a ele, olha, você é poderoso guerreiro, mas porque o Senhor está com você. Você só é poderoso guerreiro, você só pode fazer algo para Deus porque Deus está com você. Essa palavra é muito importante. O Senhor está com você, por isso você pode fazer a obra de Deus. É Deus que está dando a você capacitação. É Ele que te dá sabedoria. Eu publiquei esses dias um provérbio que diz que é do Senhor que vem a sabedoria e o conhecimento. E o discernimento vem do Senhor. Todas essas coisas relevantes que nós precisamos para enfrentar no nosso dia a dia, irmãos. A desesperança, a desvalorização, a tristeza, a angústia, a dor. Tudo isso, toda essa força para enfrentar essas coisas, nós só vamos conseguir porque o Senhor está conosco. Assim como ele olhou para Gideão e falou, olha, poderoso guerreiro, tu és poderoso, porque o Senhor está contigo. É bom nós lembrarmos disso. Mas só que Gideão, ele tinha umas perguntas para fazer. Quando Deus apareceu para ele ali, quando ele estava lá naquele lugar, naquela caverna, naquele lugar tão isolado, ninguém dava nada por ele, ele se achando ali o menor, se achando ali uma pessoa assim, um insignificante. Quem é que vai me procurar aqui? Quem é que vai me pedir ajuda para alguma coisa? O que é que eu posso fazer para ajudar meu povo? E Deus então aparece para ele e fala assim, você vai poder ajudar porque eu estou com você. Olha, irmãos, nós temos tantas coisas para fazer nessa vida. E nós podemos pensar numa coisa importante. Deus ele sempre usa pessoas, ele usa homens. Como usou Noé, na palavra do nosso querido irmão aí, Aguinaldo, né, no domingo à noite. Deus usou Noé e sua família. Deus usou vidas, como tem usado a sua família. Mas olha o que é interessante. Gideão faz 3 colocações, 3 indagações aqui para o Senhor. E é muito sério, ele fala de uma forma muito séria. Ele é pontual no que ele vai dizer. Ele não ensaiou isso era algo que já estava na mente dele, no coração dele. Ele vivia trabalhando com aquelas coisas ali no seu coração. E naquele momento, quando ele teve a oportunidade, ele lançou isso para Deus. Sabe o que me chama a atenção de Gideão também? É que ele teve coragem de lançar isso para o Senhor. Eu gosto muito de ressaltar isso, irmãos. Hoje em dia nós temos redes sociais, nós temos Instagram, Facebook. Aí a gente vê muita gente colocando coisas lá no Facebook, no Instagram, desabafando, jogando palavras lá. Vai para o teu quarto e ora, meu querido. Fecha a porta do teu quarto e vai lá orar, vai falar com Deus. Se você está com dúvida, se você está sentindo alguma coisa, vai falar com Deus primeiramente. Não adianta você colocar isso em redes sociais. Não adianta você colocar isso, entendeu? Para todo mundo ficar com pena de você. Eu não sei qual é a intenção da pessoa ao colocar. Se ela pena, ou se ela acha que aquilo ali vai trazer, sei lá, alguma ajuda. Agora, o que vai trazer ajuda é você, de fato, falar com Deus o que você está sentindo. Porque somente Deus pode responder as suas perguntas. Seja elas, assim, do fundo do seu coração, como aconteceu com Gideão. A primeira pergunta que ele fez, então, ao anjo do Senhor foi o seguinte: por que acontece tudo isso? Irmãos, eu tenho certeza que talvez essa seja a pergunta que muita gente está fazendo, talvez já esteja até fazendo. Se Deus está conosco, por que está acontecendo tudo isso?
E Gideão estava vivendo ali massacrado, ele estava tendo que, como diz o outro, Gideão, ele estava com um jogo de cintura de Gideão ali, já estava mais que usado. Ele estava ali usando um jogo de cintura para poder livrar o alimento da sua família. Com certeza, uma missão dada a ele. E Gideão já não aguentava mais ver aquilo. Eles produzindo, vindo o inimigo e saqueando tudo, tirando deles e deixando eles nas mínguas. Então ele faz essa pergunta para Deus: cara, vem cá, Senhor. Se o Senhor está conosco, por que tudo isso acontece? Interessante que ele faz essa pergunta e depois ele vem com outra. Ele ainda pergunta a Deus: aonde estão as maravilhas que tu fizeste? Eu ouço falar dessas maravilhas, mas e agora? Eu não ouço mais falar disso. Aonde estão essas maravilhas? E a última pergunta, então, a última indagação dele foi o seguinte: se o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, e agora, Senhor? Nós estamos sofrendo na mão desse povo aí, dos midianitas. Eu só digo uma coisa: o Senhor nos abandonou. Nossa, eu fico pensando, irmãos, que coragem de Gideão. Deus aparece para ele e fala assim: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E ele, ao invés de ficar ali todo feliz e tal, ele simplesmente, ele olha e fala: Senhor, mas o Senhor nos abandonou. Por que tudo isso está acontecendo? Ouço falar das tuas maravilhas, mas cadê? Então Deus, ele fala assim: Gideão, você quer saber a resposta? Então eu vou te dar a resposta. Eu quero te dar a resposta, Gideão, através da sua vida. Você vai ajudar esse povo. Também, eu tenho certeza que, como ele, como você, eles também devem estar perguntando a si mesmos: onde está o Senhor? Por que isso está acontecendo? E cadê as maravilhas de Deus? E foi nesse momento, então, que Deus, a primeira tarefa que Deus deu a Gideão: Gideão, vai à sua casa e derruba o poste ídolo do seu pai. Então, ali, Gideão foi lá e derrubou aquele poste ídolo. Parou de adorar aquele Deus que não era Deus. Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não apalpam. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não veem. Um Deus de madeira. E Deus fala assim: Gideão, você vai passar agora a adorar o único Deus verdadeiro. E naquele momento, então, Gideão derruba os postes ídolos e pega, naquela escassez de alimento, ele pega o novilho cevado do seu pai e sacrifica ao Senhor. Ele dá o melhor. E Deus fala assim: eu escolhi um servo fiel. Irmãos, nós devemos entender que se tem perguntas a fazer para Deus, será que Ele nos abandonou? Onde estão as maravilhas de Deus? E por que essas coisas nos acontecem? É a hora de nós colocarmos o nosso joelho no chão e oferecermos a Deus o que temos de melhor. E dentro dos nossos lares, nós devemos tirar tudo aquilo que desagrada a Deus, como Gideão fez. Ele começou pelo seu lar, pela sua família. E foi naquele momento que ele, então, resolveu tirar do seu lar tudo aquilo que pudesse estar desagradando o Senhor. Por isso ele levou o nome de Jerubbaal. Nem Baal pode com ele. Jerubbaal significa isso. Né? Nem Baal pode com ele. O interessante é que os homens daquela cidade, quando chegaram lá na casa do pai de Gideão para querer tirar satisfação, porque ele havia derrubado o poste ídolo, o seu próprio pai falou assim: olha, vai lá, vai ver com o Gideão. Ele já tem idade suficiente. Seu pai sabia que algo extraordinário estava acontecendo. Irmãos, a nossa família é a primeira a saber das coisas quando Deus começa a trabalhar conosco. A primeira a saber é a nossa família. E foi o que aconteceu com Gideão. Sua família foi a primeira também a experimentar a obra extraordinária que Deus estava fazendo na vida de Gideão. Eles estavam realmente vendo que ali estava nascendo agora. Não era mais um menino que era desprezado, um menino que para muitos era insignificante, um menino que vivia lá, cuidando das coisinhas, lá no fundo daquela caverna. Agora, esse menino, da parte de Deus, Deus olha para ele e fala assim: poderoso guerreiro,
Você é poderoso porque o Senhor está contigo, tá? De tudo aquilo que ele falou, primeiro ele pergunta, por que essas coisas estão acontecendo conosco? Deus então mostra para ele, eu sou poderoso, eu vou te ajudar. Cadê as tuas maravilhas? Deus então leva ele a enfrentar um exército de mais de 30.000 pessoas com 300 homens. 300 homens. E terceira coisa, Deus mostra para ele, não te abandonei, estou com você até o fim. Você com 300 homens vai vencer um exército com mais de 30.000 pessoas. Eu vou fazer isso, Gideão, para que vocês saibam que eu, o Senhor, eu é que tenho o poder. Eu, o Senhor, eu é que darei a vitória para vocês. O objetivo de Deus ali era mostrar para o povo de Israel que ele, o Senhor, nunca tinha abandonado os seus filhos, o seu povo. Deus jamais abandona os seus. O que acontece é que nós é que abandonamos a Deus. E foi o que aconteceu ali. O povo de Israel é que tinha dado as costas para Deus, adorando a outros deuses. E agora o Senhor vai. Um exército que tinha 32.000 pessoas, Deus fez com que 22.000 voltassem para casa. E Deus falou com Gideão, olha, não fica triste não, Gideão, pode perguntar. Quem está com medo, pode voltar. 22.000 pessoas voltaram, ficaram 10.000. E Deus ainda falou assim, Gideão, é muito ainda. É o seguinte, leva esse povo para beber água. Quem levar a água até a boca, separa. E aqueles que se dobrarem e beberem a água sem prestar atenção, manda esses embora também. Os que levaram água na boca, 300 homens. Os que se dobraram para beber, foi o restante. 9.700. Então Deus fala, 9.700, volta para casa. Com 300 homens. Homens que, na atitude de levar a água à boca, ou seja, atentos, não abaixaram, atento ao que o inimigo está fazendo. Muitas vezes o Senhor, ele tem que peneirar. Mas quando Deus peneira, isso não quer dizer que aqueles que ele não escolheu sejam inválidos ou que ele não vai precisar deles. Negativo. Para cada um de nós, Deus tem algo especial. Para cada um de nós que está aqui hoje, nesse culto online, para você que está me ouvindo, Deus tem algo muito específico para você, mas isso não quer dizer que o outro lá não seja importante. A missão que Deus tem para cada um de nós é diferente de um para com o outro. Mas Ele quer mostrar que Ele é o mesmo Deus para todos nós. Ele quer mostrar que Ele é o mesmo Deus para realizar grandes coisas em e através de todos nós. Isso é muito importante, queridos. Quando Gideão, então, com os 300 homens, à noite, Deus fez com que Gideão fosse até o acampamento e ouvisse um sonho. Lembra disso? Quando Gideão ouviu aquele sonho, uma das pessoas falava, olha, Gideão, vem contra nós e tal. Gideão, então, percebeu, Deus realmente entregou nas nossas mãos os nossos inimigos. Com 300 homens, Gideão dividiu esses 300 homens em 3 grupos de 100. Eles cercaram o acampamento do inimigo, de noite, cada um com uma chama na mão, com um cântaro na mão. Imagina, à noite, aquelas chamas acesas, parecia um exército de milhões, de milhares. A estratégia foi muito boa, mas porque Deus deu a Gideão o discernimento, o conhecimento, a sabedoria para usar essa estratégia. Então, foi assim que aconteceu. Eles, então, quebraram os cântaros, aquele exército lutou um contra os outros, e eles saíram em debandada, e Gideão saiu atrás com os 300. Aqueles homens que voltaram para casa, lembra dos 22.000 que tinham voltado? Lembra dos 9.700 que tinham voltado? Esses homens foram úteis, porque quando o exército midianita estava voltando, passaram pelo vale, próximo às tribos que tinham voltado, o que Gideão fez? Fala para aqueles irmãos lá, agora é a vez deles. Então, eles desceram, cercaram os midianitas e conseguiram, então, praticamente matar todos. Vocês veem, irmãos? Todos nós somos úteis nas mãos de Deus. Aqueles que tiveram medo, tudo bem. Deus até falou, se está com medo, volta. Não há nada demais em ter medo. Vai chegar a sua hora. A hora de você ser usado por Deus. E esse exército, então,
Isso está no capítulo 7, verso 8. Gideão, então, mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300 e esses ficaram com as provisões e as trombetas que partiram. Então, no versículo 22, quando os 300 homens soaram a trombeta, o Senhor fez com que todo o acampamento e os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Assé e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiro a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam também para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-Bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bará. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Percebe, irmãos, que todos foram usados, todos tiveram utilidade? Até aqueles que saíram talvez com medo de enfrentar o exército de frente, mas depois, com a estratégia, enfrentaram o exército quando eles estavam batendo em retirada. Percebe então, meus irmãos, que nós estamos úteis nas mãos de Deus? Lembre-se disso, meu querido. Minhas irmãs que estão assistindo também. Olha como que Deus pode usar as nossas vidas. Deus usou a vida de um homem que até então ele se achava tão inútil. Eu sou tão inútil, eu sou o menor da minha tribo, da minha casa. Como é que o Senhor vai poder me usar? Então Deus fala: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, o Senhor é contigo. O Senhor é com cada um de vocês. Deus abençoe essa palavra no seu coração. E lembre-se, nunca duvide do que Deus pode fazer através da sua vida, meu querido. Porque Deus jamais abandona os seus. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Amém?